Jesus procura frutos em nós. Então, nesta noite, que essa palavra possa abençoar a sua vida. Diácono, você toma a bênção. Obrigado. A paz do Senhor para todos. Um prazer estar aqui nessa noite. Deus reservou essa noite para estarmos aqui, né? Na verdade, nós não viemos por nossa livre vontade, né? O Espírito Santo colocou em nossos corações o desejo de estar aqui. Acredito que muitos aí não puderam vir com os seus compromissos de trabalho, né? Compromisso doméstico também. Mas você veio, e o Espírito Santo de Deus também está aqui, com certeza. Amém? Vamos estar orando para que a gente possa já iniciar na mensagem. Pai querido, Pai amado, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa essa noite. Que tua presença, Senhor, possa ser notória entre nós, que tu possa usar de servo seu, meu Pai, aqui presente. Que não seja eu, meu Pai, mas que tua palavra possa fluir magnificamente, meu Pai, através de mim. E possa encontrar, meu Pai, em cada coração um terreno fértil, Senhor, para que ela possa germinar em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, do versículo 11 ao 14. Só um pequeno texto. Esse é um episódio, né, que vem bem assim de encontro à semana que nós estamos vivendo. Essa aí, o versículo 11 ainda é do primeiro dia, né, que seria o domingo antecedente à Páscoa. E já na passagem que estaremos lendo a partir do 12 até o 14, já seria na segunda-feira da semana que hoje chamamos de Semana Santa. Então, esse texto nos diz: e Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12 discípulos, né? Versículo 12 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Vamos estar falando aqui sobre gerar frutos, né? Jesus, ele encontrou uma figueira que ela tinha muitas folhas, mas não tinha frutos. E essa noite, né, uma forma até oportuna, né, vamos estar falando sobre frutos nesse mês que estamos completando 28 anos. A gente poderia até dizer, já estamos assim no período de maturidade, e certamente todos, ou quase todos, nós já deveríamos estar produzindo frutos. Jesus compara, e ele faz essa comparação, ele usa a figueira aqui, que é um fato real, não foi uma parábola, comparando a figueira com Israel. E essa comparação ela já tinha sido feita lá no livro de Oséias, lá no Antigo Testamento, quando a figueira representava o povo de Israel. Nesse versículo 11 que nós lemos, diz que Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia. Os versículos anteriores, eles relatam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas nem tudo foi triunfal para Jesus. Foi muito bonito, fizeram aquela passagem toda, colocaram ramos, onde Jesus ia passar com o jumentinho. Nós não lemos, mas essa mensagem aqui, essa palavra todos conhecemos. Outras pessoas colocaram um tecido para que ele pudesse passar por cima, criar aquele caminho, né? Mas nem tudo encheu os olhos de Jesus. Porque quando ele entra no templo, e ele vê aquela balbúrdia toda, aquela confusão toda, aquelas pessoas transformando a casa de Deus em comércio, isso entristeceu muito Jesus.
mas nenhuma atitude ele tomou naquele momento. A palavra diz que ele saiu dali, já era tarde, ele saiu para Betânia. Jesus mantinha esse trecho, esse intervalo, esse vai e vem, esse bate e volta que ele fazia, né? Jerusalém, Betânia, durante toda essa semana. Essa semana que antecedeu a sua condenação, seu julgamento, sua condenação, a sua crucificação e, posteriormente, a sua ressurreição. Mas Jesus, no dia seguinte, quando ele já estava saindo de Betânia, Jesus teve fome, ou seja, é aquele misto, né, que Jesus tinha de divino e homem. Porque o lado divino ele não precisaria de se alimentar de coisas materiais, mas o seu lado humano, que era claro em Jesus também, ele se envolvia com cada uma das pessoas, ele sentiu fome. E ele observa de longe aquela figueira que estava no meio do caminho, na beirada do caminho, certamente vistosa, toda com folhas. E ele se dirige a ela, mas não tinha figos. E ele fica surpreso, mas eu me pergunto, será que Jesus não sabia que não havia figos ali? Claro que sabia, mas ele precisava demonstrar isso para os seus discípulos que estavam com ele. Na verdade, a gente procura entender um pouco, né? Porque a palavra diz aqui, ó, aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Aí a gente começa a tentar entender, porque a linguagem bíblica, às vezes, ela não se torna muito clara, e você precisa pesquisar. E eu entrei um pouco mais na pesquisa sobre a figueira. Eu queria entender, poxa, por que não tinha figos? Se Jesus não sabia que não tinha figos? E eu comecei a ler, e eu descobri ali, né, através da literatura, que desde o momento que tem as folhas, tem figo. Porque, na verdade, o figo, ele nasce antes da folha. Na figueira, o fruto, ele nasce antes das folhas. Ou nascem juntos. Então, tendo folhas, teria figos. Poderia até, naquela época, que estamos aqui, aproximadamente no mês de março, historicamente, e figo em Jerusalém, a produção dele, a maturidade dele chega lá no mês de julho e agosto, mas figozinhos verdes, que os camponeses também se alimentavam, mas nem figos verdes tinha. Daí deduz-se, né, que a figueira era estéril. Então, quando Jesus fala daquela maldição da figueira, que ninguém haveria mais de comer fruto dela, ele estava se referindo a Jerusalém, ao povo de Israel, que vez por outra o adorava, vez por outra se inclinava diante do Senhor, outras vezes faziam coisas abomináveis diante de Deus. Era um povo infiel, um povo que não produzia frutos. E é isso que Jesus cobra aqui da figueira, é isso que ele coloca diante de nós, a frutificação. E a verdade é que muitas pessoas ainda hoje, eu não estou falando aqui de nós, de vocês, porque cada um sabe o que tem dentro do seu coração, muitos ainda vivem somente com folhagens e não produzem frutos ainda. E são esses frutos que Jesus cobra de nós, ele quer que a gente produza frutos. Nós fomos criados para produzir. Lá no Antigo Testamento, quando o homem foi criado, ele foi criado para se multiplicar. Multiplicar significa o quê? Produzir frutos. Frutos do Espírito, frutos de amor. Isso parece indicar que Jesus, ele está, na verdade, provocando uma reação de pensamentos nas pessoas que estavam ali. Ele precisava, sabe quando a gente chega e provoca a pessoa para ver qual é a reação da pessoa? Para ver o que a pessoa, na verdade, está pensando. Porque, às vezes, a gente conversando simplesmente, ou a gente lendo algo que a pessoa escreveu, a gente não consegue identificar qual é a personalidade, o que a pessoa está pensando, o que vai dentro do coração daquela pessoa,
o que ela tem praticado. Como eu disse, a figueira, ela parecia ter frutos. A figueira, ela chamou a atenção de Jesus pela sua folhagem. E tem muitas pessoas hoje querendo chamar a atenção pela simples folhagem. O fruto, ele vem de dentro de nós, ele tem que abrir, ele tem que chamar a atenção, ele tem perfume, ele tem um cheiro que se torna agradável e chama a atenção das pessoas. Na verdade, a ira de Jesus, ela foi despertada pelos odores ofensivos daquele lugar. Gente, as pessoas ali, tinha uma máfia, né? Existia uma máfia naquele pátio do templo. Somente algumas pessoas autorizadas pelos sacerdotes poderiam vender animais para serem sacrificados. Pombos, cabritos. Outros negociavam o câmbio, né? Porque existiam pessoas de vários lugares diferentes ali, de várias nacionalidades, e precisavam trocar as suas moedas por quê? Porque os sacerdotes só recebiam de moedas do local. E sobre isso daí eles cobravam juros, que na época, pelos estudos, em torno de 15% a 20%, que era cobrado de acho. Tudo isso autorizado, tudo isso dando lucro para os sacerdotes, não para Deus. Essa era a situação que existia naquele lugar. Por isso Jesus combate, ele é abertamente, ele espontaneamente, ele muito transparente, ele combate aquela hipocrisia dos fariseus daquele lugar. Jesus criticou muitas vezes esse mau comportamento. A figueira tinha folhas e isso indicava que deveria ter frutos ali, mas não tinha. Da mesma forma, muitos pareciam ser servos de Deus, mas não eram. Quando você chega num ambiente de uma igreja, de um templo, você imagina, olha, todos são servos, todos são crentes. Mas ali não, era só roupagem, era só fantasia, eles estavam ali visando o próprio lucro, o próprio interesse. E é isso que nós precisamos falar conosco, abrir nossos corações e perguntar, será que eu tenho feito como eles? Ou será que eu tenho sido diferente? Como eu disse, são 28 anos. São 28 anos de maturidade. E tem pessoas que ainda estão como bebês, como crianças, que não sabem ainda caminhar sozinhos, que precisa de alguém que segure em suas mãos, que oriente, que indique a direção. Cadê o povo de Deus? Cadê aquele povo que seria uma nova geração, essa geração que, como o pastor Jorge estava falando a respeito de uma geração eleita. Nós somos geração eleita, nós não podemos deixar para depois. Nós precisamos produzir frutos agora. Jesus, da mesma forma que ele sentiu fome e foi buscar naquela figueira algo de se alimentar, ele vem buscar também em nós frutos. Ah, mas Jesus não vem? Vem sim. Aliás, eu acho que ele já veio. Nós é que não percebemos. Mas como Jesus virá me pedir pegar fruto de mim? Sim. Ele vai buscar fruto em mim, em você, em cada um de nós. E qual fruto que nós temos para oferecer para Jesus? Qual fruto? Folhas, adereços, fantasias, coisas inservíveis, coisas mundanas que nós nos apegamos ainda estamos apegados às coisas mundanas.
Se formos lá no livro de Mateus, pode colocar para mim, Célia? Mateus 25, de 31 a 46. Você vai ver que Jesus vem, Jesus virá, Jesus tem vindo. E nós não observamos isso. Porque Jesus não precisa de alimento? Precisa sim. E esse alimento quem tem que fornecer somos nós. Os frutos que Ele espera que a gente produza, que nós tenhamos disponíveis para atender a Ele. Porque Jesus, quando condenou aquela figueira, só um instantinho, a gente vai chegar lá naqueles versículos. Eu costumo sempre ministrar em 2, 3 versículos, eu estava fazendo em 4 versículos. Mas eu precisava adicionar essa parte do livro de Mateus para dar uma sustentação ao que eu queria falar. Então a gente vai ler mais alguns versículos para a gente entender bem isso daí. Porque quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou muito ao meu coração. Eu estava assim, com o coração angustiado, com muitos problemas para resolver, mas precisava me adentrar, porque quando a gente prepara uma palavra, a gente costuma dizer, né, pastor, já que Deus tem que falar com a gente primeiro, né? A palavra tem que servir para a gente. Se a palavra não serve para mim, também não vai servir para vocês. Eu não vou conseguir colocar emoção na palavra. Então, quando eu comecei a entrar um pouco mais, eu estava falando, né, que a ira de Jesus foi despertada porque os odores ofensivos, a balbúrdia e a confusão impediam que os gentios prestassem culto a Deus na única área do templo que se encontrava acessível. Então, gente, olha só, por conta de todo aquele comércio naquela área externa do templo, com pessoas que só estavam ali buscando o interesse financeiro, interesse econômico, impedia que as pessoas que queriam prestar culto a Deus chegassem naquele lugar. Eu estou falando assim de recente, né? Domingo passado, para eu ir embora de carro, estava falando com minha esposa, olha, de carro foi difícil passar nessa rua. Porque o mundo aí, eles têm impedido até o nosso caminhar. Difícil. Foi difícil passar ali. E eu dirigindo, eu sou obrigado a olhar para frente, tinha lá as mulheres dançando no meio da rua, numa total afronta à dignidade humana. Aí eu estava falando com a minha esposa, olha, resto de carro está difícil, imagina as pessoas passarem a pé. E o que aconteceu aqui, justamente, que Jesus ficou ali indignado, foi justamente isso, porque aqueles que queriam prestar culto estavam sendo impedidos de chegar ao templo. E muitas pessoas têm acontecido isso. Sem contar nos impedimentos nas ruas que nós temos aí, que impedem, e às vezes até criam aquele bloqueio, né, de sairmos de casa. Frutificar significa que precisamos estar prontos a alimentar Jesus quando nele se manifestar a fome e a sede. Gente, Jesus virá. Aliás, Jesus tem vindo e a gente não percebe. Quando é que acontece isso? Quando alguém vem buscar em nós, não estou falando de alimento não estou falando dessas pessoas que ficam, às vezes, pedindo dinheiro, pedindo outras coisas, não. O que eu falo é de pessoas que vêm em busca, às vezes, de um abraço, de um sorriso. Essa semana, foi que dia que eu fui lá no Boaçu? Semana, tem um funcionário nosso lá no Boaçu, ele ligou para mim, eu sei que está passando um monte de problema, e tem uma filha que
migrou aí para o homossexualismo, e eu já sentei com ela, conversei, mas... E ele me ligou chorando, muito chorando, aí eu assim, mandei de Valdomiro, Valdomiro, segura um pouquinho que estou indo aí. Fui lá para o Valdomiro para conversar com ele. Porque tem certas coisas que a gente precisa estar perto da pessoa. A gente precisa chegar e mostrar que, olha, eu estou aqui, conta comigo. Eu quero ser o teu parceiro. Fala para mim, se abra comigo. Ele não conseguia falar tudo o que ele queria. Hoje eu já liguei novamente, ele já estava mais calmo, orei lá com ele, já estava mais calmo. Eu estava até, na verdade, com 2 Bíblias no carro. A minha Bíblia é a minha da minha esposa. Porque a gente tem vindo toda hora para a igreja, segunda-feira de manhã, segunda-feira de noite, e acaba que a Bíblia fica dentro do carro. Orei lá com ele, hoje eu liguei, ele já estava mais calmo, estava mais tranquilo. Né? São situações, então, situações de pessoas que vêm em busca da gente, tem um encontro com a gente, que precisa de uma palavra, precisa de um abraço, precisa de um sorriso. Gente, olha, um sorriso apenas alimenta uma alma. Quando você abraça uma pessoa, quando você passa, olha, bateu no ombro, meu irmão, se tudo bem com você, dá um sorriso, aquilo alimenta a alma. E não só da pessoa que está recebendo, mas da gente também. Vamos lá nessa passagem aí, Mateus 25, a partir do versículo 31, um textozinho um pouquinho maior. Como eu disse, eu peço perdão, eu não costumo ministrar em cima de textos grandes, é um jeito meu, mas hoje eu preciso dar sustentação a isso. Então, na multimídia também tem, a minha versão é NAA. E fala a respeito do grande julgamento, e diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus amigos, e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Até aqui. Então você vê que Jesus, ele vem, não pessoalmente, mas numa pessoa, numa situação, num momento que a gente precisa tomar iniciativa, precisa agir. Gente, é tão barato dar um sorriso. É tão barato. Meu irmão, está tudo bem com você? Precisa de ajuda? Olha, só no simples ato de oferecer ajuda, nós já estamos ajudando. Por quê? Porque aquela pessoa pensa assim: poxa, eu já tenho uma pessoa quem eu possa contar. Sabe que as pessoas que são extremamente solitárias, que não encontram em ninguém apoio, não encontram em ninguém amparo,
a tendência é que fiquem mais solitários. Isso aí se chama fertilidade espiritual. Precisamos ter o nosso espírito fértil para que a gente possa produzir. Aquela figueira era infértil. Nós precisamos ser férteis para que possamos produzir frutos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Precisamos dar importância à fertilidade espiritual, buscando uma vida profunda e frutífera. Intimidade com Deus. Gente, olha só, vocês pensam direitinho. Você pode ter um irmão do seu lado agora que Jesus está dentro dele. De repente, ele está precisando de uma ajuda. De repente, ele está precisando de um sorriso. De repente, está precisando daquele toquezinho assim do lado. Opa, tudo bem, meu irmão? E é tão fácil, tão barato. Quanto custa isso? Nada. O que Jesus quer, na verdade, é ter uma relação íntima conosco, uma relação genuína, não apenas de aparência. Não apenas de aparência. O próprio Jesus se aproximou da figueira. Veja só, a narrativa diz que Jesus estava, ele e mais 12 discípulos. Ele não pediu a nenhum discípulo para ir pegar figo, mas ele foi pessoalmente. Ele tem feito isso comigo, com você, ele tem buscado estar presente em nossas vidas. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, esse é aquele que nós podemos confiar, o nosso amigo. Você conhece, trata Jesus como amigo? Amigo, não é colega não, amigo. Porque amigo é diferente de colega. Porque quando a gente pega a Bíblia para ler, quando a gente pega todas as passagens bíblicas, a gente vê como que Ele é maravilhoso dentro de nós. E o que Ele espera em nós é justamente isso, que a gente produza frutos. Que a gente tenha um monte de frutos. Frutos de qualidade, frutos gerados com amor. Ainda tem mais 2 versículos só que eu quero ler. João 15, 16. Vocês podem abrir lá, João 15, 16. Isso é uma pequena mensagenzinha aqui, só para corroborar com essa mensagem, né? Já estamos terminando. Esse versículo diz o seguinte, João 15, 16, ele fala o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então não é só produzir frutos, o fruto ele precisa permanecer em nós. Não é eu produzir fruto agora e daqui a pouco eu não produzo mais nada, o fruto apodrece, então vem um bicho lá e come o fruto. A nossa casa, lá de vez em quando, a gente chegava lá, tinha uma manga caindo no chão, uma manga toda comida. Os micos iam lá, comiam, a gambá também comia. Tudo bem, deixa os bichinhos também, que eles não têm de onde tirar, né? Mas a gente não pode deixar que o inimigo de nossas almas tire esses frutos de nós. Esses frutos são naturais em nós, porque nós fomos criados assim. Deus nos criou para dar frutos. E só para finalizar, a gente vai ler aqui um salmo. É o Salmo 1. Só para a gente finalizar. Na verdade, esse salmo ele passa a ser a conclusão da mensagem. Para que possamos manter nossos frutos em nós, temos que nos policiar com algumas coisas. Guardá-los bem guardados.
tratá-los com carinho, não nos envolvermos em situações que não são boas para nós, e a gente, como eu disse, nós temos 28 anos de igreja, nós temos maturidade suficiente para saber escolher quem são as nossas melhores companhias. Nós temos maturidade para saber escolher nossas melhores companhias. O Salmo 1 diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, olha só, hein? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero ler esse versículo 3 novamente. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Você sabe que corrente de água é essa? Jesus. Se você permanecer plantado onde Jesus te colocou, onde Ele está ali para te alimentar, você vai ser bem-sucedido. Nada te acontecerá. Você prosperará. Você será sempre guardado. Pode acontecer alguma coisa? Sim, claro que pode. Você pode ter uma doença, isso é natural. Mas clame ao Senhor e Ele vai te dar a cura. Clame ao Senhor e Ele vai te dar uma direção. Clame ao Senhor e Ele abrirá a porta dos céus para que você tenha bênção sem limite em suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça, vamos estar orando. Eu vou querer cantar um louvor também, pedir aos músicos que possam estar aqui. Como o pastor Jorge disse, vocês são geração, né, pastor? A geração eleita. A gente não vai cantar esse louvor, a gente vai cantar um outro que fala a respeito da geração. Essa geração que chegou aqui agora, chegamos aqui aos 28 anos, e não podemos fazer como essa figueira, precisamos ter os frutos. Se Jesus vier agora, você tem frutos a oferecer? Pergunte a você mesmo, eu não sei da vida de ninguém, eu sei muito mal da minha. Você tem frutos a oferecer? Você tem frutos de qualidade para oferecer? Porque ninguém está livre de sair da igreja e chegar ali fora, ter alguém enviado pelo Senhor, pedindo socorro, pedindo ajuda. Alguém sedento, alguém faminto. Não só faminto de material, de alimento material, mas de uma palavra. Como eu disse, de um sorriso, de um abraço. E a gente muitas vezes até foge dessa situação, mas não podemos fugir, nós precisamos estar disponíveis para o Senhor. Que o Senhor possa usar cada um de vocês, não somente hoje, não somente agora, mas todos os dias. Nós somos uma geração vencedora, gente. Acredite, você faz parte de uma geração vencedora, uma geração que vai alcançar vitórias a cada dia. Deus já está abrindo as portas dos céus para você. Aquele problema que você tem lá com seu parente, dentro da sua casa, coloque diante dele. Ele vai deixar de ser um problema e vai passar a ser um fruto.
se um problema de doença, sabe aquele carocinho que você está preocupado, que nasceu lá, esquece, que dele é um fruto, ele já está brotando. A conta que tem que pagar amanhã, se der para pagar, paga, se não der, financia. Não vá morrer por isso. Eu falei, algumas coisas acontecem em nossas vidas, a gente morre de véspera, a gente morre porque fica preocupado e fica ansioso. Problemas todo mundo tem. Você não é diferente de ninguém. Você só precisa saber administrar os seus problemas. Você precisa aprender a contratar Jesus para ser o administrador de sua vida. E Ele está aqui para isso. Aleluias. Vamos cantar esse louvor. Esse louvor, ele marcou muito a minha vida. Quando a gente estava no retiro do carnaval, e ele foi composto lá no sítio da Nova Vida do Alcântara.